Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários de logística. Mais especificamente, a gente vai analisar o fundo imobiliário HGLG e também o fundo imobiliário BTLG e tentar determinar qual deles é mais interessante para o investidor investir no momento atual. Mas antes de tudo, vale aqui só destacar que, na minha opinião, se você comprar tanto o HGLG quanto o BTLG no momento atual e no preço atual, eu acredito que você vai estar fazendo um ótimo negócio. Mas o objetivo desse vídeo daqui é tentar analisar os dois fundos imobiliários e tentar determinar qual deles é o melhor investimento para o investidor. Então aqui é muito interessante esse vídeo porque os dois fundos imobiliários que a gente vai tratar aqui são fundos imobiliários de logística, ou seja, eles investem em imóveis até que semelhantes. A gente vê o estilo de imóvel que tem no BTLG e o estilo de imóvel no HGLG, eles são até que parecidos, mas as teses de investimentos em cada um desses fundos imobiliários é muito diferente e a gente vai discutir um pouco melhor ao longo desse vídeo daqui e como vai ficar claro que a tese de investimento do HGLG é bem diferente do BTLG e com isso a gente consegue determinar qual deles é o melhor investimento para o momento atual. Mas vamos aqui começar falando do fundo imobiliário HGLG. Ele é um fundo imobiliário gerido pela CSHG. CSHG é a abreviação de Red Grifo Credit Suisse. Aliás, ao contrário, é Credit Suisse Red Grifo. Ele é um fundo imobiliário com mais de 3,5 bilhão de valor patrimonial e pode aumentar em mais 1,5 bilhão agora com a nova emissão. Sem falar também que esse é um dos fundos mais antigos da Bolsa, de mais de 10 anos de história, e ao longo do tempo ele gerou muito valor para o investidor, o que coloca o HGLG como um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E como a gente consegue ver, atualmente ele vem sendo cotado ali próximo dos R$ 162, um pouco acima do seu valor patrimonial. E se a gente vê historicamente, o HGLG ele sempre vem sendo cotado, em raríssimas exceções que não, mas ele sempre vem sendo cotado acima do valor patrimonial. Porque como ele é um fundo já bem antigo, que gerou muito valor para o investidor ao longo do tempo, muitos investidores acabam optando por pagar um pouquinho mais caro do que deveria no HGLG para ter uma certeza maior de que o fundo pode gerar resultados no longo prazo. Isso faz com que ele seja um fundo relativamente caro, que ele historicamente vem sendo cotado aí bem acima do valor patrimonial. Atualmente sendo cotado apenas 6% do valor patrimonial, o que se a gente for analisar aí num longo histórico, a gente vai ver que ele está relativamente barato. Poucas das vezes ele chegou a um preço sobre o valor patrimonial tão baixo quanto 1,06. E aqui a gente pode ver que ele tem vários imóveis, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina, e a gente consegue ver aqui que ele é realmente bem diversificado em relação a imóveis. Um outro ponto muito importante a ser destacado é que 2/3 do fundo imobiliário são de contratos típicos, enquanto 1/3 de contratos atípicos, e aqui a gente consegue ver a classificação por classe de ativos. A gente consegue ver que boa parte do fundo imobiliário são de imóveis AAAs, ou seja, imóveis muito bons, mas uma parte são de imóveis que são duplo A, alguns A, B e C, alguns imóveis que não são tão interessantes assim. E é importante a gente saber que uma certa porcentagem do fundo imobiliário HGLG não são de imóveis de alta qualidade. Porque, na verdade, o que vem acontecendo? O fundo imobiliário ele paga R$ 1,10 por cota mensalmente de rendimento recorrente. Só que ele está potencializando o rendimento que ele vem pagando com a venda de alguns imóveis. E ele vem vendendo esses imóveis com lucro e distribuindo esse lucro na forma de dividendos. Então ele sempre distribui no mês 6 e no mês 12 um não recorrente da venda desses imóveis. E na verdade esse não recorrente ele seria da venda desses imóveis aqui, classe A, B e C, que na visão do fundo não fazem mais tanto sentido assim ele tem em portfólio, e por isso que ele está aos poucos vendendo esses imóveis. Ele vai vendendo aos poucos porque obviamente depende dele receber uma boa proposta de venda, mas ele está aos poucos vendendo esses imóveis e pagando o lucro que ele está tendo com essa venda para o investidor. Então, na verdade, esse dividend yield que a gente olha aqui do HGLG de mais de 10%, ele não é recorrente. O investidor não pode tomar esse 10,8 aqui como base e achar que ele vai receber algo próximo desse valor, porque na verdade não vai, porque ele está recebendo 1,10 por cota de rendimento recorrente, que esse rendimento ele é fruto dos aluguéis
que o HGLG recebe. E aí isso vai dar então R$ 13,20 no ano e dividido pelo preço atual, isso dá um dividend yield de 8,15. Então, para quem comprar hoje as cotas do HGLG, um dividend yield de 8,15 é o que ele deve esperar para os próximos anos. E agora a gente está chegando no meio do vídeo e agora a gente vai começar a falar do outro fundo imobiliário do vídeo de hoje, que é o BTLG. Mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mas se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar aqui a divulgação do canal, tá bom? E agora sim, vamos falar do outro fundo imobiliário do vídeo de hoje, que é o BTLG, que é um fundo aí bem diferente. Também é um fundo bem antigo da Bolsa de Valores, só que ele trocou de gestora em 2020 e modificou por completo. Então, apesar de ele ser um fundo bem antigo, basicamente a gente pode falar que ele renasceu em 2020 e só desconsiderar o que aconteceu dali para trás. Porque aí o patrimônio dele aumentou mais de 7 vezes, ele fez várias emissões, ele comprou vários imóveis, ele vendeu a maioria dos imóveis da gestão antiga, então meio que ele se tornou completamente outro fundo imobiliário. Ele é um fundo um pouco menor, aí por volta de 2 bilhões de reais de valor patrimonial e de valor de mercado, tem mais de 210 mil investidores, paga aí 74 centavos por cota de modo recorrente, ou seja, do valor dos aluguéis. Isso dá um dividend yield de 9,6. É um dividendo aí bem mais alto do que o HGLG, tendo atualmente 22 imóveis e uma vacância extremamente baixa. Vale aqui destacar que a vacância extremamente baixa está diretamente relacionada com a qualidade dos imóveis que o fundo imobiliário tem. Então, quanto melhor os imóveis que um fundo imobiliário tem, menor vai ser a sua vacância, porque vai ser mais difícil você deixar um imóvel tão bom assim vago, porque assim que ele fica vago, vem uma outra empresa tentando querer alugar aquele imóvel. Então se torna muito fácil de você alugar de novo aquele imóvel que ficou vago, se esse for um imóvel muito bom, que é o que acontece com os imóveis do BTLG. Atualmente esse fundo vem sendo cotado ali próximo dos R$ 96, um pouco abaixo do seu valor patrimonial. E vale aqui destacar que durante bom tempo, aqui que os fundos imobiliários já estavam caindo muito de preço, o BTLG ainda continuou acima do valor patrimonial, porque os imóveis dele realmente são muito bons, e mais recentemente ele acabou caindo um pouquinho e ficando abaixo do seu valor patrimonial. E por que os imóveis do BTLG são tão bons assim? Bem, eles são muito interessantes e eu já até expliquei isso num vídeo aqui do canal, porque esses imóveis eles ficam no raio 30 de São Paulo, ou seja, a 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, que é simplesmente o maior polo logístico do Brasil. E qual que é a grande vantagem? Poxa, esses imóveis aqui, eles têm uma grande vantagem que você consegue subir o valor do aluguel com muito mais facilidade do que outros imóveis que estão, por exemplo, muito distantes. Porque nessa região aqui do raio 30 de São Paulo, é uma região altamente povoada, tem muitas construções e acaba tendo uma grande dificuldade de ter espaço para você construir um outro galpão. Então, quando a demanda por galpões acaba aumentando, a oferta por galpões acaba não subindo tanto, porque não tem espaço para construir novos galpões e com isso o preço do aluguel por metro quadrado acaba subindo bastante. Algo que não acontece, por exemplo, na cidade de Extrema, que é uma cidade de Minas Gerais, e quando você tem uma maior demanda por galpões, é só você construir novos galpões, porque você tem espaço para isso. Então, por isso que esses imóveis aqui são tão interessantes. A grande maioria dos imóveis do BTLG são imóveis AAA, ou seja, de extrema qualidade, e aqui por volta de metade dos contratos do BTLG são típicos e a outra metade atípicos. E aqui a gente consegue ver que ele vem pagando 74 centavos por cota por mês de modo recorrente. Isso dá um dividend yield muito maior do que o HGLG vem pagando. Então, na verdade, qual que é a grande conclusão desse vídeo daqui? Em relação à gestão, qual gestão fez o melhor trabalho? Obviamente, a gestão do HGLG, que é a Credit Suisse, fez um trabalho muito melhor do que a gestão do BTG. Apesar de que a gestão do BTG no fundo imobiliário BTLG vem fazendo um ótimo trabalho. Mas vem fazendo um ótimo trabalho apenas há 3 anos, desde quando assumiu o fundo imobiliário, enquanto a gestão do HGLG vem fazendo um ótimo trabalho há mais de 10 anos. Mas também, quando a gente analisa portfólio, ou seja, a qualidade dos imóveis desses fundos imobiliários, é muito nítido que o BTLG tem uma qualidade dos imóveis muito superior à do HGLG, o que é um ponto extremamente positivo.
E quando a gente olha na parte de dividendo, a gente vê também que o BTLG vem pagando um dividendo muito maior do que o do HGLG. Então, no resumo da ópera, eu posso concluir aqui nesse vídeo que, na minha opinião, o fundo imobiliário BTLG ele é superior do HGLG no momento atual. E agora eu gostaria de estar recomendando para vocês outros dois vídeos, um falando exclusivamente do BTLG e outro do HGLG. Gente, um forte abraço e até mais!